Olá, turma! Hoje vamos para a nossa última aula do paradigma imperativo e vamos falar sobre Go. Go é uma linguagem que foi criada pela Google. Ela é uma linguagem rápida e fácil de programar. É uma linguagem open source, ou seja, todo mundo consegue usar ela sem precisar pagar por direito nem nada do tipo. E ela é indicada para serviços e servidores da nuvem. Quem gosta de programar em nuvem ou quer começar nessa área, fazer computação de nuvem, né? Go é uma linguagem bem tranquila para iniciar, justamente por ela ser fácil e por ser grátis. Então, quem tiver interesse nessa área, essa aqui é uma ótima maneira de você começar a trabalhar. Bom, ela tem a tipagem estática, ela possui um garbage collector. Na última aula eu tinha falado um pouco sobre o garbage collector, mas aqui eu deixei o link para quem tiver interessado e quiser dar uma olhada. Eu não vou abordar isso aqui porque não vem muito ao caso, mas quem tiver interesse em saber o que é um garbage collector, tá aqui. Esse link é muito bom e explica certinho. Bom, essa linguagem também tem a compilação e execução rápida. A programação em concorrência dela é simplificada. Essa programação em concorrência é para quando duas ou mais pessoas vão programar dentro do mesmo código, né? Go tem umas rotinas lá que é chamado de Go Routine, que são bem legais para quem está fazendo isso. Cada um pode trabalhar uma rotina específica e também tem outros fatores que tornam Go essa programação em concorrência simples. E os testes unitários também são bem fáceis de fazer em Go. Para quem for fazer matéria com Cris, né? Ele sempre vai falar de teste. Então, quem quiser fazer em Go é uma boa opção. Aqui são algumas empresas que usam Go, né? Google, obviamente, eles criaram a linguagem. A Twitch, os servidores nuvem da Twitch são em Go. Riot Games, Uber, PayPal, Microsoft e até a Meta, né? Que agora é Meta, mas antes é o Facebook. E para os mais conservadores aí sempre vai ser Facebook, mas enfim. Para importar alguns pacotes, a gente usa o comando import. Então aqui, por exemplo, eu vou importar a biblioteca FMT. Eu uso import e FMT. E se quiser importar mais de um ao mesmo tempo, mais de uma biblioteca, a gente consegue fazer isso usando chaves. A gente não precisa ficar escrevendo import, import, import. A gente usa os parênteses ali e coloca todas as bibliotecas que a gente vai importar. Por exemplo, aqui, estou importando a FMT e a range da biblioteca math. Para printar, a gente vai usar da biblioteca FMT, né, o pacote, que é chamado de pacote, né, não é exatamente uma biblioteca, mas é tudo a mesma coisa. Aí, para chamar o método de um pacote, a gente vai usar o nome do pacote, ponto, o método. Então, aqui, por exemplo, para fazer print, a gente vai usar o comando fmt, que é do pacote fmt, ponto .print, que é o método que tem dentro dessa biblioteca, dentro desse pacote. Então, aqui tem um exemplo, fmt print hello world. Declaração de variável, a gente usa o comando var. O tipo da variável ele é automaticamente inferido, se a gente não tiver especificado ele. Mas a gente também pode especificar. Que, por exemplo, um tipo não declarado aqui, né? Var x é igual a 3. Só que ele vai inferir que é um tipo inteiro. Mas caso eu queira colocar, por algum motivo, o 3 escrito em extenso, né? 3, a letra 3, eu consigo fazer determinando ela como uma string. Então, ali var z string. Poderia colocar um var 3 string. Aí eu vou declarar que ela é uma string. E a gente pode também simplificar utilizando dois pontos igual. Então, esse aqui, x dois pontos igual a 3, é literalmente a mesma coisa que esse var x é igual a 3. É só uma maneira simplificada de escrever a mesma coisa. Tipo de dados. A gente tem 4 tipos de dados em Go, que é string, que é o texto, né, o hello world, por exemplo. Booleano, que é verdadeiro ou falso. Inteiro, que são os números inteiros. E o float 32, que é um ponto flutuante com 32 casos de precisão. O read é outro método da biblioteca FMT. Então, como a gente falou lá atrás, para usar isso a gente tem que usar o nome do pacote, ponto, o método. Então aqui, a gente quer dar o read, a gente usa o scan.
Então a gente passa fmt.scan e aqui dentro vai o nome da variável. Lembrando que tem que usar o e-comercial aqui, porque quando a gente for setar o nome, a gente vai passar para o endereço de memória que a gente tem que alocar antes. Então aqui nesse caso, a gente tem que primeiro declarar a variável z. Estou declarando ela aqui como string. E quando eu for ler, né, quando eu for escanear, dar um read, eu tenho que apontar para aquele endereço ali. Então não tem como você escanear alguma coisa, ler alguma coisa, sem ter a variável declarada, porque senão não vai ter para onde apontar. Então primeiro você sempre declara e depois você lê. Para fazer o casting, a gente vai usar o pacote strconv, que é string converter, né? E a gente usa o método atoy. Então primeiro a gente tem que importar esse pacote e quando for usar, a gente usa o atoy aqui, que é o strconv.atoy. Esse ERR, ele costuma ser chamado de ERR porque é um valor de erro. Então, para caso você não consiga funcionar, né? Se isso aqui não der certo, ele vai chamar esse erro. Aqui tem um exemplo de uso, né? stringconv.atoy e z. E concatenamento de comentários. Para concatenar, a gente usa vírgula, não é ponto e vírgula, a gente usa só vírgula. Então aqui, o print, estou colocando a variável 1, o texto, depois a variável 2. Aí eu estou juntando essas três coisas diferentes aqui, concatenando elas. Aqui não está mostrando como ele faz o comentário, né? Mas enfim, comentário. Deixa eu ver que eu não lembro. Comentário é barra barra. Não lembrava disso. Enfim. Se quiser comentar, usa o barra barra igual C++ que funciona. If else. O if, ele vai determinar se a primeira condição for verdadeira, ele vai rodar aqui dentro. Aí tem o else if, na segunda condição, e o else se nenhuma das condições for atendida. Isso aqui é bem igual às outras. E para a estrutura de repetição, a gente tem só o for. A gente tem o for em várias versões, né? Vocês podem ver aqui, o for versão while, loop e repeat. Mas eles funcionam basicamente da mesma forma que as outras linguagens. Então o for convencional, que seria realmente um for de outra linguagem, a gente declara o valor de i. Aqui, lembrando que esse dois pontos igual, estou declarando que a variável i vai ser atribuído o valor 1 nela. Vou colocar aqui i é menor que 5 e mais. Aqui vai rodar como se fosse um for convencional. Na versão while, eu só preciso passar o parâmetro de desempate aqui, né, por exemplo. Então, estou atribuindo que n é igual a 1. E enquanto n for menor que 5, ele vai rodar aqui dentro, até ele sair. E a versão do loop repeat, ele vai ficar repetindo aqui dentro do for até chegar no comando break. Aí ele sai de dentro dessa função. E falando em função, para declarar uma função, a gente usa o comando func. Então aqui, por exemplo, a função para fazer uma soma. Estou usando o add, que é o nome da função que eu quero, e vou passar os parâmetros dela aqui. Quero somar, então quero um x inteiro e um y inteiro. Aí tem que passar o tipo dessa função. Se eu estou somando dois inteiros, o tipo dessa função vai ser inteira também. Então, aqui tem o tipo da função que é inteira. Aí dentro dela, eu coloco o que essa função vai fazer. Então, primeiro eu estou determinando o total, que vai ser igual a zero. E depois eu vou fazer que o total é a soma do x mais y, que eu vou entrar dentro dessa função depois. E o que eu vou retornar dessa função é o total. Arrays. A gente tem três tipos de arrays, que é uma não inicializada. Eu passo o valor da array aqui, ou eu não passo quando for uma dinâmica, mas enfim. E eu posso ou não inicializar ela. Se eu não inicializar, vai ser uma array de tamanho 5, só que vazia, até eu colocar coisa dentro dela. Na dinâmica, eu não coloco o tamanho dela. Então eu posso colocar quantos números eu quiser, que ela vai sendo alocada dinamicamente para a gente. Então nesse caso aqui, ela tem dois números. Então uma array de como se tivesse colocado um 2 aqui. E uma array totalmente inicializada, né, que é quando eu coloco o tamanho dela e preencho todos os valores dessa array. Então nesse caso aqui,
Ela tem 5 endereços e eu preenchi os 5 endereços. Para ver o tamanho do array, a gente usa essa função aqui que é a len. Então, por exemplo, aqui na array 2, que ela é dinâmica, né? O len dela vai ser 2. Na primeira vai ser 0, por mais que tenha 5 espaços, nenhum está preenchido. E na terceira array aqui vai ser 5. Ela tem 5 espaços e os 5 estão preenchidos. Bom, para iterar dentro de uma array, a gente vai colocar esse comando aqui, que é dentro de um for, né? Que vai rodar o loop. O index é o index da array que eu estou. E o elemento é o elemento da slice que eu quero. Então aqui, por exemplo, nessa array 3 aqui, o index vai ser o valor 0, 1, 2, 3, 4 desses valores aqui, que é o local que ela está. E esse element vai ser o valor que está ali. Então, se eu pegar o índice 3 dessa array, aí ele vai pegar aqui, vai ver o 0, 1, 2, 3 e vai mostrar pra gente o número 4. Lembrando que começa no 0, né? E se a gente não quiser tratar do index, né? Se eu quiser fazer, por exemplo, uma array que não tem índice, aqui, a dinâmica. Ela tem índice, né? Mas se eu não quiser ver o índice dela, eu posso deixar ele em branco usando o travessão. Então, se eu quiser só ver todos os números da array, não importa o index para mim, eu só vou tacar ali e vai pegar todas. Esse range aqui é para pegar o tamanho que eu quero, e o SOMSLICE aqui eu só estou passando o tamanho que eu quero. Então, ele vai do index até o SOMSLICE. Então, vai do 0 até, nesse caso aqui, se eu passar 5, ele vai do 0 ao 5. E aí só tem 4, né? No caso, vai até o 4, 0, 1, 2, 3, 4. Enfim. E aqui os exercícios. Vocês vão ver que é literalmente igual ao exercício de Basic, que é só para mostrar para vocês como que o mesmo exercício pode ser feito em diversas linguagens. Então, o que vocês fizeram lá em Basic, basicamente agora vão fazer em Go. E também é interessante para ver a evolução da linguagem, né? Basic é super antiga e agora Go, que é uma linguagem relativamente recente. Nossa, eu não lembro de quando que é, mas eu acho que é. Cadê? Não, Basic não. Aí, ó, 2009. Então, comparado com Basic, que é de 60 e pouco, usar Go, que é 2009, é uma evolução significativa. Então, é isso. Obrigado. Agora, na próxima aula, a gente vai começar com paradigma orientado a objetos. E quem vai ministrar essa parte vai ser o Gabriel. Eu vou voltar mais para frente quando a gente for ver o último paradigma. Então, por enquanto é isso e até mais.